Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra que nós vamos tomar agora, ela fala para nós de dor e de cura. É uma coisa que todos nós experimentamos na nossa vida. Todos passamos pela experiência do sofrimento. Não existe ser humano que possa dizer assim: eu nunca sofri, eu fui poupado a todo sofrimento, nenhum mal nunca me atingiu, nunca me senti isolado, abandonado, nunca me senti sozinho, eu nunca me comparei com as pessoas, eu não tenho nenhum sentimento de rejeição. Isso não é verdade. Toda pessoa passa pelo sofrimento. Mas esta palavra ela nos fala de uma cura. De uma cura que acontece não sob os critérios de prudência, de sabedoria humanos. Uma cura que acontece não sob uma forma natural, humana de se fazer, mas uma cura que acontece à luz da fé. Quando Jesus entra numa realidade, quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra numa família. É uma palavra que fala de cura interior, de cura das nossas doenças psíquicas, psicossomáticas, mas é também uma cura que se faz, uma palavra que fala da cura que se dá no nosso corpo. Porque o nosso corpo doente pode ser restabelecido pelo poder do Espírito Santo. Essa palavra está em Mateus, no capítulo 8, versículos de 14 a 17. Você pode tomar esta palavra, porque eu não tenho dúvida de que ela é uma fonte de cura para a gente. Este é o milagre da Bíblia, da Sagrada Escritura. Quando você toca num versículo, a força de toda a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, entra no nosso coração e nos faz vibrar com esta palavra. Como uma pessoa, quando toca numa tomada, toma um choque imenso, porque aquela descarga elétrica vai sobre ela, independente de que ponto da tomada ou de onde seja essa corrente elétrica na casa. Pode ser na tomada da cozinha, da sala, onde for. Você tocou, você recebe ali um choque. E às vezes o choque pode ser até fatal. Na palavra de Deus também é assim. Aonde você toca, você recebe um choque. Mas não é um choque que leva à morte. É um choque que traz de volta a vida, que faz o coração bater de novo, que nos dá novo ânimo, nova coragem. Eu espero nesse momento que você seja chocado pela palavra de Deus. Um choque que desperte você para a vida, que traga de novo muita vida e muita felicidade ao seu coração. Mateus capítulo 8, versículos de 14 a 17. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou na casa de Pedro e viu ali a sogra dele acamada e com febre. Nesta passagem, São Mateus ele diz que Jesus tocou esta mulher com a mão e a febre a deixou. E assim que a febre a deixou, porque foi curada, ela passou a servi-lo. É uma graça, é uma bênção a gente poder perceber que quando nosso Senhor nos cura, o nosso coração se move na direção de se colocar a serviço dele. Mas outra coisa que nós devemos prestar atenção é que a cura, ela se completa no serviço. É quando a pessoa se coloca a servir
que a cura dela, que antes havia começado e que está sendo continuada pela graça de Deus, encontra ali a sua plenitude, se completa. Nós somos curados por Deus e por isso nos colocamos ao seu serviço, mas ao nos colocar ao seu serviço é que a nossa cura se completa. Então não basta ouvir a palavra, não basta no nosso coração desejarmos praticá-la. É no momento em que a gente obedece a Jesus e põe em prática o que Ele nos ensina que a gente encontra a completude da nossa cura. E diz aqui a palavra que isso acontece tanto pelo toque do Senhor quanto pela sua palavra. São Mateus diz que o Senhor tocou, Jesus tocou e ela ficou curada. Mas quando essa mesma passagem é citada por São Lucas diz que Jesus se aproximou dela, se debruçou sobre ela e ordenou que a febre a deixasse. Numa, ele toca, na outra, ele ordena. Pela palavra de Jesus e pelo toque de sua mão, nós encontramos a cura para todas as nossas feridas. Junto com a palavra de Deus, e isso a Sagrada Escritura inteira testemunha para nós, junto com a palavra de Deus, a cura dos enfermos é o sinal mais importante de Jesus em relação à salvação. Qual é o sinal da salvação na vida da gente? É a palavra de Deus. Ela nos desperta para a fé. Mas a palavra de Deus, ela não é estéril. Aonde ela chega, ela não é mais uma palavra. A palavra de nosso Senhor, ela nos cura. Por isso, quando eu encontro uma pessoa doente, o primeiro conselho que eu dou é aquele que eu experimentei na minha vida e vi acontecer na vida das pessoas que eu tanto amo. Eu aconselho, eu insisto, eu exorto, eu incentivo que a pessoa se aproxime da palavra de Deus. Que ela tenha a Bíblia à cabeceira da sua cama. Que ela deixe o Espírito Santo falar com ela por meio das palavras de Jesus. Porque a palavra de Deus nunca vem desacompanhada de uma graça, de uma bênção, de uma cura. Quando uma pessoa insiste em rezar, quando apesar de tudo, de todas as razões contrárias, ela não desiste, ela insiste, ela persevera na oração, quando ela tenta rezar sempre, mesmo apesar dos seus pecados e daquelas coisas, das paixões, das inclinações do seu coração pecador que ela não consegue vencer, mesmo apesar disso, o fato dela insistir em rezar e principalmente em rezar com a palavra de Deus, faz com que ela seja curada de todas as suas doenças, independente das forças que ela tenha para lutar e enfrentar os seus próprios vícios e os seus próprios pecados. A cura não é um detalhe, a cura é uma coisa importante. Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar. E por isso ele deixou esta incumbência aos seus discípulos. Curar os doentes é também uma incumbência dada por Jesus aos seus discípulos e, portanto, é uma tarefa essencial da igreja. Por isso que São Tiago ele diz lá, se algum de vós está contente, cante, está alegre, cante louvores. Se alguém está triste, reze. Se alguma pessoa está doente, chame o padre para dar a bênção com óleo e rezar pela pessoa. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes perdoados, e orai uns pelos outros para serdes curados. Isso é São Tiago, está na sua Bíblia. Já naquela época, quando uma pessoa adoecia, a primeira medida era chamar o sacerdote, era as pessoas, os cristãos, se reunirem à volta daquele enfermo e rezar por ele, estendendo as suas mãos, intercedendo, suplicando a misericórdia de Deus sobre eles. Mas não só isso. Além do ministério de oração pela cura, a vida inteira a igreja colocou à disposição um sacramento chamado unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ela não é um sacramento só para a passagem da pessoa, um sacramento da hora da morte.
Porque tem gente que guardou uma antiga mentalidade errada a respeito do sacramento da unção dos enfermos, de uma época em que era chamada extrema unção, que em vez de se entender como um sacramento de cura, muitas pessoas entendiam que era um sacramento assim para despachar de vez a pessoa. Então, se a pessoa estava ali, morre, não morre, depois que recebeu o sacramento da unção dos enfermos, então aí já era. Tinha gente que pensava que era isso, que a pessoa recebeu o sacramento depois morria, mas recebeu o sacramento e morria porque já estava nas últimas. Mas não é isso que a igreja pensa. Tanto que hoje não é chamada extrema unção, é chamada unção dos enfermos. Todas as vezes que alguém está doente, enfrentando uma enfermidade grave, correndo risco de morte, quando a pessoa vai passar por uma cirurgia, ela pode se aproximar da igreja e pedir a unção dos enfermos. E não é raro a pessoa ser completamente curada por meio deste sacramento. Só que além do sacramento da unção dos enfermos, você vai ver que ainda nos dias de hoje, a maioria dos hospitais está nas mãos dos cristãos, está nas mãos da igreja. Porque a igreja entendeu, é só você lembrar o nome dos hospitais que tem aí na sua cidade. É a Santa Casa de Misericórdia, São Luís, São Camilo de Leles, não é? São Mateus, e por aí vai. Nossa Senhora das Dores, não é? São os nomes dados aos hospitais porque tem uma direção cristã de pessoas que entenderam que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo a missão de curar os doentes. A experiência da cura das enfermidades físicas e a experiência de cura interior faz parte da renovação carismática da vida. A pessoa, quando se aproxima de Deus, a primeira coisa que você nota é que a vida dela é renovada. Mas como assim renovada? Ela fica mais alegre, é isso? Não, é renovada mesmo. É renovada a tal ponto que o corpo melhora. Se a pessoa trazia uma doença, se o seu corpo estava fraco, aquela fraqueza já não é mais como antes. A pessoa recebe de Deus força física. Porque o Espírito Santo, ele não está fora do nosso corpo. O Espírito Santo não vem só sobre a alma da pessoa, sobre o espírito da pessoa. O Espírito Santo, ele vem sobre toda a pessoa. E você tem um corpo, não tem? E para isso nem é preciso estar doente. Todas as vezes que nós clamamos a Deus e pedimos o seu Espírito Santo, nós recebemos de Deus força e cura. Deus nos fortalece, revigora o nosso corpo e cura o nosso corpo. Mas não só Ele, cura também nosso coração. Fecha em nós as feridas, as mágoas, os ressentimentos e aquelas lembranças tão dolorosas que nos machucam todas as vezes que voltam à nossa mente, são lavadas pelo sangue de Jesus. Por isso que é uma vida renovada. É a renovação carismática da vida, porque é uma renovação. A nossa vida é feita nova outra vez, mas é feita de uma maneira diferente. Não é feita nova pela força de um pensamento positivo, não é feita nova por causa de um otimismo que a gente traz, não é feita nova porque a gente ganhou na loteria, porque a gente conseguiu passar num concurso, porque a gente alcançou uma promoção no trabalho. É uma renovação espiritual que muda todo o ser da pessoa. E isso acontece por meio dos dons do Espírito Santo. Isso acontece por meio dos carismas e transforma a vida. Essas curas são sinais de uma vida nova que está começando. Por isso que muita gente diz, quando Jesus entrou na minha vida, quando eu tive uma experiência pessoal com Deus, a minha vida nova começou. Essas são frases, são expressões de uma pessoa que se achegou a Deus. A pessoa é mudada, os valores dela mudam, a maneira de pensar muda. Ela se torna uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais bonita, mais cheirosa, mais bem disposta para a vida. Não é? Tanta coisa vai mudando dentro dela porque aquilo que era velho passou.
uma vida nova começou. São manifestações do mesmo Espírito Santo, do poder do mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus.